Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Aleis Corel. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente e da Educação. Ele vai falar sobre o projeto Prevenir é Proteger e sobre a Lei 13.106 de 2015, que criminaliza a venda e o fornecimento de bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Promotor, qual a importância dessa nova Lei 13.106 de 2015? Havia uma discussão antigamente que chegou até os tribunais se era crime ou uma contravenção, que é na definição legal, um crime menor, que não é crime tecnicamente falando, mas é uma infração cuja pena é menor. Mas, para afastar qualquer dúvida, houve uma nova legislação, houve uma modificação legislativa e hoje é definido como crime, está totalmente pacificado, que é crime fornecer, dar, entregar, ministrar de qualquer forma, bebida alcoólica para menores de 18 anos de idade. Essa nova lei, ela é destinada principalmente para quem? Para todos se aplica uma lei. Comerciante, dono do supermercado, bares, congêneres, lojas de conveniência, para os pais também, as pessoas, se aplicam aos pais, parentes, amigos, sim, com certeza, a lei é para todos, indiscriminadamente. E quais são as penas previstas nessa lei? Vai ser de 2 a 4 anos de detenção, mas tem um plus aqui, e multa, isso para o cidadão comum, mas para donos de estabelecimentos comerciais, aí poderá haver uma multa bem maior, que é variando de 3 a 10 mil reais, e ainda a possibilidade de interdição do estabelecimento. Os pais dos adolescentes que recebem ou consomem bebidas alcoólicas também podem ser responsabilizados? Sim, vão ser responsabilizados penalmente também, com a pena de 2 a 4 anos de detenção e multa, que será arbitrada pelo juiz ao final do processo, como também poderá, a depender da conduta dele, reincidente ou não, a postura dele, danosa ou não, de forma continuada em relação aos filhos, poderá inclusive ter a perda do poder familiar também decretado pela Justiça. Promotor, essa lei diz respeito apenas ao fornecimento e venda de bebida alcoólica ou pode também ser de outras substâncias? Outras substâncias que causem, melhor dizendo, dependência química também. Então, abrangerá. Claro que se a pena, se estivermos aqui diante de uma situação de outras drogas cuja pena seja mais alta do que aqui definida, vai prevalecer a punição mais alta. E quais são as medidas que o Ministério Público Paraibano tem adotado para garantir o cumprimento dessa lei? Estamos fazendo campanhas aqui de esclarecimento à sociedade, fizemos uma audiência pública com representantes aqui de restaurantes, de bares, de lojas de conveniência, chamamos também representantes da Associação Brasileira de Restaurantes, a Abrazel esteve presente aqui, primeiramente num intuito educativo, pedagógico, a gente está fazendo para todos. Agora vem uma campanha mais para a população em geral, para todos tenham conhecimento não só dos malefícios que causam a ingestão de bebida alcoólica por menores de 18 anos, como também as responsabilidades que advirão daqueles que continuarem a perpetrar esse tipo de conduta, porque é crime e dá cadeia. Promotor, sobre o projeto Prevenir é Proteger, essa é uma das medidas para garantir que essa lei seja de fato cumprida? Com certeza. Esse projeto está definido dentro do planejamento estratégico do Ministério Público. Vários promotores do estado da Paraíba aderiram ao projeto, já tem uma campanha toda pronta do material e aí vamos começar a divulgação disso, que é uma oportunidade de esclarecer a sociedade, educar a todos sobre os malefícios da venda, da entrega, do acesso indiscriminado para adolescentes com a bebida alcoólica e também da responsabilização para aqueles que assim procederem. Promotor, de fato, o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes traz consequências. O senhor poderia citar quais os principais prejuízos? Olha, nós temos pesquisas e dados que apontam que 55,5% de estudantes entre 13 a 15 anos de idade já tiveram contatos com bebidas alcoólicas. Isso tem também, os estudos demonstram que várias situações têm aparecido a partir dessa iniciação precoce. Desde a dificuldade de concentração,
insucesso escolar, a dependência química que começa a surgir a partir disso, daquela bebida, acidentes automobilísticos ou outros acidentes domésticos, violência, a entrada para o fácil acesso para outras drogas, né? Então, o sexo desprotegido é outra situação. Então, assim, diversos problemas de saúde hoje a medicina comprova. Morte precoce de neurônios, o que vai dificultar na concentração do adolescente e tudo mais. Então, é muito prejudicial e a gente tem muito cuidado, porque às vezes o próprio criança, eu costumo dizer que a criança ou adolescente, principalmente a criança já, ela começa a ter nos pais as referências, né, da sua vida, observar, a imitar os seus gestos. E às vezes muitos pais, muitas famílias se vangloriam como a bebida fosse algo muito importante. Aqui, ó, final de semana, tomou-se tantos litros de uísque, tomou-se tantas cervejas, e aí a criança, o adolescente que vê ali, ele começa a entender que aquilo é uma referência de inclusão social. No meio social, quantos hoje adolescentes estão nas festas, aí você vê todos com uma garrafinha, às vezes, de bebida, aquilo é um amuleto para ele, né? Aquilo ali é algo que para ele vai dar segurança, para tirar a inibição, melhor dizendo, desculpe. Então, assim, todo esse processo educativo é importante para a gente desconstruir a imagem, como lá atrás foi feito em relação ao tabagismo, né? Então, assim, hoje é preciso desconstruir e mostrar os malefícios que a bebida alcoólica traz, principalmente nessa faixa etária. Desconstruir essa ideia de inclusão social a partir da bebida, de vencer a insegurança, porque você vai fazer com que os adolescentes sejam cada vez mais dependentes daquela bebida para se tornar seguro em qualquer situação. Promotor, e a quem devemos denunciar os casos de venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou outras substâncias por crianças e adolescentes? Pode-se denunciar diretamente à polícia, como estou dizendo aqui, é crime. Ligar para o 190 e comunicar que em tal local está se vendendo bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Se pode denunciar diretamente também ao Disque 100, que é um Disque de Denúncia Anônimo Nacional, ao número estadual, que é 123, o Disque Denúncia Estadual, denunciar o Conselho Tutelar mais próximo, né? Então, as pessoas têm que ter essa responsabilidade, porque é dever de todos, da própria sociedade, porque esse malefício que hoje está causando a um adolescente, eu posso ser vítima logo mais ou amanhã desta conduta precipitada, irresponsável, inconsequente e criminosa do fornecimento de bebidas alcoólicas para adolescentes. Uma das dúvidas de donos de bares e restaurantes é sobre os adolescentes que são emancipados. Promotor, gostaria que o senhor explicasse aos telespectadores do que se trata essa emancipação e como fica a lei nesse caso. Pergunta muito boa, né? Então é importante esclarecer que a emancipação acontece em relação a alguns adolescentes após 16 anos completos e até completar 18 anos. Isso pode acontecer. Os próprios pais podem até um cartório e emanciparem um filho. Isso vai ter repercussões tão somente na vida civil dele e não na responsabilização criminal. É importante saber disso. Então, aquela pessoa que é emancipada, ela pode sim abrir conta num banco, ela pode contratar, abrir um escritório, abrir um negócio sem a representação dos pais. Mas ela continuará sendo sujeita em relação aos crimes que porventura pode acontecer. Então, exemplo, se alguém vender ou entregar uma bebida alcoólica, ou fornecer, ou ministrar de qualquer forma para alguém emancipado, ele está cometendo um crime. Porque a lei diz que é a entrega, é o fornecimento àqueles que tenham menos de 18 anos de idade. Então, por mais que ele seja emancipado, ele continua com menos de 18 anos de idade. É o mesmo caso do emancipado que também não pode tirar uma carteira de habilitação para dirigir, porque ele ainda não completou os 18 anos de idade, ele ainda não é imputável, isto é, pode ser responsabilizado pelos crimes que, porventura, pratique. Então é importante isso. Outra dúvida que surge em relação aos comerciantes também, Bruna, é muito importante esclarecer, ora, eu vou ser punido penalmente se o meu garçom, eu dei a orientação, eu fiz o treinamento conforme foi orientado pela promotoria para a minha equipe de funcionários, mas se um garçom, se o atendente do caixa vendeu a bebida, o dono do restabelecimento vai ser responsável penalmente? Não. Ele vai ter uma multa e o risco de interdição do estabelecimento dele, mas
pena para o crime, aquele que entregou diretamente, aquele que forneceu, aquele que ministrou, esse vai ser sim o responsabilizado. E a gente também diz a todas essas pessoas, em caso de dúvida quanto à identidade, às vezes existem sim adolescentes aí com compleição física, com aparência até de pessoas de maior idade, então numa faixa etária que gere dúvida, peça o documento. Porque na hora que for denunciado ou tiver uma dúvida e for apurar, a lei vai saber que ele vendeu, a justiça, melhor dizendo, vai saber que ele vendeu ao menor de 18 e vai haver todas as punições, quer no campo civil, quer no campo criminal, para aquele que assim o fez. Então, na dúvida, a gente orienta. Peça um documento de identidade a fim de comprovar se ele é de fato ou não maior, se já atingiu ou não os 18 anos. Promotor, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor desse uma orientação às pessoas que estão assistindo o nosso programa, o que elas devem fazer para colaborar com esse trabalho do Ministério Público. É muito importante que todos saibam que a responsabilidade da sociedade como um todo. Responsabilidade não é apenas do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da autoridade policial. Responsabilidade é de toda a sociedade. A lei é para todos, né? De forma indiferente. Então, é preciso que todos denunciem esses malefícios, esses crimes que estão ocorrendo cotidianamente. Às vezes a gente vê jovens saindo de loja de conveniência, de restaurantes até menos um pouco, mas um exemplo, loja de conveniência, supermercados lá, todos com sacolas com bebidas. Então, a gente não sabe os malefícios, às vezes, ou então desconhece as responsabilidades que advirão daquela conduta. É importante que as pessoas denunciem. Liga 190, liga 123, liga o Disque 100, para que possa denunciar essas situações e a gente possa responsabilizar. Quantidade de jovens hoje que estão com dependência química, quantidade de jovens hoje que estão sob risco porque ceifaram a vida de alguém num acidente automobilístico, a dificuldade de concentração na escola. Então são diversos malefícios hoje que a bebida causa e temos que ter responsabilidade como sociedade, porque a Constituição diz, o Estatuto da Criança diz que é dever de todos prevenir criança e adolescente de toda situação de risco. Então é importante que a sociedade se engaje. É isso que o Ministério Público está fazendo, colocando esta campanha, este projeto dentro do seu planejamento estratégico, para que conclame a sociedade a nos ajudar para modificar essa realidade e, quem sabe, os índices hoje que nós temos, que são alarmantes e cada vez crescentes de jovens, né, adolescentes e crianças envolvidos com bebida alcoólica, possa cada vez mais diminuir e aqueles que estão vendendo, fornecendo, entregando, ministrando de qualquer forma gratuita ou onerosa, possa ser responsabilizado na forma da lei. Muito obrigada pela sua participação. Nós aqui agradecemos mais uma vez a sua oportunidade de fazer esse esclarecimento para todos e conclamar a sociedade para mais essa campanha do Ministério Público. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.